A paz de Deus aos nossos irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas, São Paulo. Você que deseja a obra da comunidade cristã no Brasil, na tua cidade, no seu bairro, aqui em Campinas, na nossa região, entre em contato conosco. O meu WhatsApp é o 19981622550. Amém, meus irmãos? Vou fazer um estudo hoje para a nossa comunidade cristã. Os irmãos da comunidade cristã, eu vou estar fazendo um estudo bíblico. Vou estar fazendo uma série de 4 estudos bíblicos sobre a escatologia milenar. Amém? E nós vamos trabalhar sobre isso. Os irmãos pediram para mim, eu vou fazer, que eu vou mandar para os irmãos também. Amém? Os irmãos compartilhem entre os irmãos depois essa live para abençoar os nossos irmãos, tá? Primeiro conceito básico, vamos lá. Primeiro conceito básico e preliminares. Para estudarmos escatologia, é necessário ter alguns conceitos em mente. O primeiro deles já foi dito. Escatologia significa, por assim dizer, o estudo do fim dos tempos, ou estudo das últimas coisas. Escaton significa último, e logos significa palavra. A escatologia compreende 2 aspectos principais: a escatologia cósmica e a escatologia individual. A primeira diz respeito ao que irá ocorrer com o mundo, a população, a natureza, os anjos e os demônios. A segunda trata do que cada um de nós cristãos irá passar a entender e viver a partir do estudo das últimas coisas. Outro termo importante é fim dos tempos, ou últimos dias, ou melhor, seu significado no Novo Testamento. Para a Bíblia, fim dos tempos é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. A partir da primeira vinda, um novo tempo começou. O escatom se deu com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. O intervalo entre as vindas do Senhor é o período do anúncio do Evangelho da graça, que convida o pecador a se arrepender, nascer de novo e viver uma vida nova com Deus. Glória ao nome do Senhor. Seguindo, profecia significa oráculo, predição por inspiração divina. Quando um profeta recebia uma palavra, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, o cumprimento se dava em seus dias, ou quando muito em gerações que lhe tivessem conexão. Seria irreal e desproposital pensar que um profeta receberia uma mensagem de Deus e não visse qualquer sentido no que tinha recebido. Por outro lado, parte da profecia tem sim caráter futurista, como os profetas que falavam
do renovo do Messias, que veio milhares de anos depois de seu tempo. O próprio Jesus falou de coisas que ocorreram em sua época, mas o mesmo texto predizia algo para o futuro. Devemos, portanto, olhar os textos escatológicos com dimensões para o tempo do profeta, para os ouvintes originais, primeiramente, mas também para os tempos do porvir. O anjo disse a João que as coisas em breve viriam a ocorrer, ou seja, no seu tempo, no primeiro século. Por outro lado, tais revelações trazem a chave para sabermos como nos comportar diante dos eventos futuros. Reino de Deus é tratado pelo próprio Jesus como uma realidade inaugurada pela sua primeira vinda, apesar de haver uma expectativa de manifestação da plenitude deste reino. Houve uma inauguração a uma vivência atual, espiritual deste reino, e o mesmo se irá completar em tempos oportunos. Segunda vinda é o momento em que o Senhor aparecerá em glória, vindo através de nuvens. O próprio Jesus se refere a este evento não como segunda vinda, mas como parousia, aparecimento. Os profetas do Antigo Testamento, ao verem de longe, tinha a impressão de que tudo se tratava de um evento só. Tanto o servo sofredor de Isaías 53, como o rei de Jerusalém, de Miqueias 5. Porém, ao vir o Senhor, só cumpriu a primeira parte como servo, não como rei, ou ao menos não como rei visível, sendo apenas o rei de coração do seu povo. É por causa deste último caráter da segunda vinda que João Batista pergunta se Jesus era mesmo o Cristo, já que ele só havia cumprido a primeira parte da profecia que o próprio João declarara: ele ajuntará o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Glória ao nome do Senhor. Milênio. Objetivo do nosso estudo é o período de 1000 anos descrito por João em Apocalipse 20, em que Satanás é preso e Jesus reina. Ao final, Satanás é solto, engana as nações, cerca a cidade amada, ao que desce fogo do céu, lançando a ele, a besta e ao falso profeta no lago de fogo. O texto merece ser transcrito. Vamos lá? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e
assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas, um momentinho só, meus irmãos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Né? Deixa eu ver aqui, onde eu parei. Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Um momentinho. Alô? Glórias a Deus. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Glória ao nome do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 1 a 15. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos lá para nós explicar esse negócio aqui. Louvado seja o Pai. Em último lugar, este não é um conceito, mas uma chave interpretativa. E ao mesmo tempo, um aviso. A Bíblia, Jesus e os textos escatológicos não estão preocupados em saciar nossa curiosidade. Devemos olhar para os textos e tirar deles o que eles querem dizer, e não o que nós queremos que ele diga.
Em suma, devemos saber quais perguntas se extraem do texto e não quais perguntas eu desejo que me sejam respondidas. Isto irá evitar uma série de erros e confusões que muitos de nossos irmãos caíram ao olhar para o Apocalipse. Sabemos de forma clara que devemos vigiar, pois não sabemos o dia que o Senhor vem. Glória ao nome do Senhor. E essa chave interpretativa, ela serve para pregadores também. Não coloque no texto que não está no texto. Quando for interpretar o texto, interprete o texto, quando for pregar a palavra, tira do texto o que está no texto. Eu estou passando aqui uma visão da minha apostila, é uma visão da apostila que é reformada daquilo que eu estudei. Amém? Depois os irmãos tiram as dúvidas de vocês. Escatologia reformada. De forma geral, a escatologia reformada apoia-se na totalidade das Escrituras e em seu sentido original, sem ter de necessariamente crer que passagens descritas na Bíblia sejam literais para que o texto seja respeitado, ao saber que o Apocalipse foi uma visão dada a João sobre coisas maravilhosas, ainda que o apóstolo a tenha visto de maneira literal. João viu, de fato, um cavalo negro que tinha na mão uma balança. A aplicação de tal visão é espiritual, não literal. Usando-se do mesmo exemplo, não se crê que haveria de fato um cavaleiro com um cavalo negro carregando uma balança para anunciar a fome da terra, mas sim que haveria fome, pura e simplesmente. Sob esta perspectiva básica, se apresentam as duas opções do meio reformado, o amilenismo e o pós-milenismo. Tanto um quanto o outro sustentam que a descrição do milênio por João, apesar de ter visto um anjo amarrando o diabo por 1000 anos, não quer dizer que Satanás ficou amarrado por 1000 anos, literalmente. Não apenas pela obviedade de Satanás não poder ser amarrado literalmente por ser um espírito e cordas de ouro não o poderem prender os 1000 anos. Segundo estas correntes, representam um período específico na história. É de fundamental importância destacar que tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo enxergam as promessas dadas a Israel relacionadas ao Messias e ao reino de Deus se cumprindo hoje na igreja. Paulo explica isto dizendo que nem todos os nascidos pela carne de Abraão são Israel. Descendentes de Abraão são aqueles que, como o próprio patriarca, alcançaram salvação através da fé, a saber, a igreja. Muitas das promessas dadas a Israel no Velho Testamento são referidas no Novo, porém, tendo
tendo cristãos como destinatário, sendo tal ponto muito extenso e por não se tratar do escopo deste trabalho, damos nós por satisfeito apenas com o seu resumo, retomando nas partes da escatologia pentecostal e em suas críticas. As posições amilenista e pós divergem na maneira como veem este reino milenar não literal, o que veremos a seguir. Amilenismo. Amilenismo é a visão das últimas coisas que sustenta que a Bíblia não prediz um milênio ou período de paz e justiça mundial sobre a terra antes do fim do mundo. Segundo esta visão, haverá um desenvolvimento paralelo e contemporâneo do bem e do mal, o reino de Deus e o reino de Satanás, neste mundo que continuará até a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo, a ressurreição apenas uma, com a volta de Cristo, de ímpios e crentes, e o julgamento acontecerão simultaneamente, seguidos pela ordem eterna das coisas, o reino absoluto e perfeito de Deus, no qual não haverá pecado, sofrimento, nem morte. Olhando para o que ocorre hoje, o milenismo parece ter alguma razão, tanto o crescimento do reino de Deus através da pregação do Evangelho avança, quanto o reino de Satanás com a pregação contra todos os princípios de Deus também avança, e ambos com muitos seguidores. Se tal tendência permanecer até a volta de Cristo, o amilenismo poderá se confirmar na história. A base para o amilenismo são muito importantes. Em primeiro lugar, enxerga o Apocalipse como um livro poético, essencialmente alegórico. Não se pode, não se pode olhar para um livro poético e tentar extrair dele ensinamentos baseados na literalidade do texto. E em segundo lugar, justamente por ser alegórico, sua interpretação é difícil apenas com o restante da Bíblia. É possível interpretá-lo corretamente, já que seu conteúdo não se explica de maneira satisfatória por si só. Em terceiro lugar, como já mencionado, Israel é visto não como o povo judeu, nascido carnalmente de Abraão, mas como toda a igreja do Senhor, filhos de Abraão segundo a fé. Em quarto lugar, o reino de Cristo já está posto. Tiago, em Atos 15, no versículo 15, citando Amós 9, explica que o tabernáculo de Davi estava cumprido, não necessitando que os gentios se circuncidassem para que participassem da comunhão. Jesus já é o soberano dos reis da terra e já está assentado à destra de Deus, com um nome acima de todo o nome. Juntando estes dois aspectos, temos a alegoria de Apocalipse 20,
com Cristo reinando. Glórias a Deus. Para adotarmos uma visão amilenista clássica, descrevemos o pensamento do Dr. William Herndon em seu livro Mas que Vencedores. Interessante abordagem do teólogo divide o Apocalipse em 7 seções, que, com enfoques diversos sobre todo o período da igreja, desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Há vários argumentos do autor para o paralelismo, mas talvez o mais forte deles seja o de que tal escrito deveria servir para todos os crentes, tanto os contemporâneos de João, Igreja da Ásia Menor, dos capítulos 2 e 3, quanto para nós hoje, sem tentar prever coisas especificamente históricas nas porções da visão de João. Além disso, a consumação de todas as coisas é descrita algumas vezes, não apenas uma vez. As seções são 7 e os títulos dados pelo autor são Cristo no meio dos candeeiros, no capítulo de 1 a 3, em que as 7 igrejas cobrem os diversos tipos de igreja ao longo da era cristã. A visão do céu e dos 7 selos, no capítulo 4 a 7, onde Cristo aparece imolado, depois governando os céus, e então aparecem os crentes em bem-aventurança, onde não teriam mais fome, sede ou qualquer outra mazela. As sete trombetas do Apocalipse 8, nos capítulos 8 a 11, que descreve os juízos de Deus para a humanidade, e encerram-se uma vez mais com o fim da presente era. O reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruírem aos que destroem a terra, o dragão perseguidor, no capítulo 12 ao capítulo 14. Terminando com a visão do Filho do Homem ceifando a terra, as 7 taças, no capítulo 15 e 16. Descrevendo com mais enfoque a ira de Deus sobre o mundo e revelando o fim, dizendo que todas as ilhas e montes fugiram da presença do Altíssimo, a queda de Babilônia, do capítulo 7 ao 19. Descrevendo o cavaleiro do cavalo branco vindo para julgar, a grande consumação, do capítulo 20 ao 22, tratando mais especificamente da descrição do fim e introduzindo novo tema, o poder. Em cada sessão
a um tema, mas em todas elas há referências do juízo de Cristo e de seu reino. Todas estas explanação é necessária para dizer que Apocalipse 20 é apenas uma das várias descrições de toda a era da pregação do Evangelho, inaugurada na primeira vinda de Jesus, consumando-se com sua volta. Na visão milenista, Satanás está preso, mas não totalmente inativo. O que ele perdeu foi seu poder de enganar as nações, particularmente no sentido de não poder impedir, em última instância, a expressão missionária da igreja na terra. Antes, no período veterotestamentário, Satanás enganava as nações e a revelação de Deus para o homem, apesar de não totalmente restrita, fora dada a Israel. Agora, com o nascimento, vinda, morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi lançado à terra e só lhe restou cólera, pois foi publicamente exposto ao desprezo. Glória a Jesus! Para corroborar esta visão, o bispo José Hildo de Melo diz que o verso 3 de Apocalipse 20, Satanás sendo lançado no abismo, não descreve algo futuro, mas que já ocorreu. Quando Jesus ressuscitou, este pensamento é corroborado porque os últimos versos do capítulo 19 já descreve o fim, falando sobre a prisão da besta e do falso profeta, sendo lançados vivos dentro do lago de fogo. E aquelas pessoas que restaram foram destruídas com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, a saber, Jesus glorificado. Sendo assim, Satanás foi precipitado do céu quando tentou se igualar a Deus. Tendo ainda, porém, livre acesso para falar com Deus nos céus e voltar à terra. A morte de Cristo foi definitivamente precipitado à terra, perdendo o cargo de acusador dos nossos irmãos, restando-lhe apenas ira. Por isso, a manifestação demoníaca a partir do Novo Testamento é bem mais intensa, pois ainda que manietado, está em volta contra a semente do Messias, que é a igreja. Glórias a Deus. Outro argumento de peso a favor do amilenismo são os versos 4 a 6 do capítulo. Em momento, João viu alma dos decapitados, não seus corpos. Há textos em que o termo almas é usado para pessoas, mas não parece ser o caso aqui. Quem participa destes reinos são esses e os que morreram sem a salvação, não reviveram até se findarem os 1000 anos. Ele viu também tronos e viu Cristo reinando com eles por 1000 anos. E todos estes eventos ocorreram no céu, de onde Cristo reina. Portanto, o reino milenar percorre toda a era cristã e está ocorrendo primariamente no céu. Glórias a Deus. Após os 1000 anos, Satanás é solto de sua prisão
empreende um levante intenso contra o povo de Deus e a cidade amada. O símbolo utilizado é Gog e Magog, cidades sírias, sob comando de Antíoco Epífanes, no século II a.C. 4 fatores interessantes. Primeiro, Gog e Magog foram a grande opressão enfrentada por Israel na antiga aliança. Segundo, os exércitos deles eram muito numerosos. Terceiro, a tribulação sob Epífanes foi intensa e de curta duração. Finalmente, a derrota síria foi rápida e inesperada. Todos estes fatores sugerem a forma como se dará o fim deste milênio simbólico. Todo o mundo secular perseguirá a Igreja do Senhor numa escala mundial intensamente e por um período breve de tempo. Glórias a Deus. Terminando o milênio, há o julgamento do grande trono branco, nos versos 11 a 15. Céus e terra fogem da face de Cristo, assentado sobre o trono. Uma dissolução dos elementos pelo calor. Todas as coisas estão sendo regeneradas, restauradas e libertas da corrupção. Então, são abertos os livros que contêm os registros biográficos de cada pessoa. É aberto também o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras. O mar devolve os seus mortos, bem como o Hades e a morte. Essa é, segundo o amilenismo, a única ressurreição geral que ocorrerá. A mesma descrita em 2 Pedro 3,10. Não havendo na Escritura qualquer referência a duas ressurreições, uma dos santos antes do milênio e outras dos condenados ao fim. Glória ao nome do Senhor. O milênio para os santos que já estarão desfrutando da presença de Deus em espírito, se lhes retornará o corpo, mas transformado, e os outros serão ressuscitados para a condenação eterna, com seus corpos terrenos. Portanto, amém, Lázaro? Portanto, resumidamente, Apocalipse 20 até o verso 6 descreve a primeira vinda de Jesus. O anjo que desce do céu é ele próprio, manietando Satanás após, do versículo 7 ao 10. É descrita a batalha e a derrota definitiva de Satanás. Não apenas a sua prisão, ou seja, sua limitação de ação. Entre estes dois eventos há um intervalo de 1000 anos. Ora, que intervalo é este? É um reino físico e literal de Cristo, ou seja, a segunda vinda dele, mas ainda com Satanás solto. Não nenhuma das opções. Este intervalo é a era da oferta do Evangelho entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Em todos os sistemas há dificuldades. Procuramos apontar em cada um deles quais são os principais pontos cegos, aspectos que normalmente são usados pelos defensores das outras linhas. No caso do amilenismo, a principal objeção é quanto à
exegese do texto de Apocalipse 20. Mais especificamente, o texto tratado. O texto diz o seguinte: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, no grego, significa a palavra zal, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, zal, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. É bem patente que o texto está tratando de pessoas que morreram literalmente, não figuradamente, como o amilenismo quer dizer que tal texto trata de toda a dispensação cristã e que esta ressurreição é o novo nascimento em Jesus. Se o texto diz decapitados, é muito difícil inferir que todos os convertidos no Senhor sejam decapitados, mártires. Não parece ser esta a intenção do texto. Vamos lá. É dificuldade também, né? Em segundo lugar, seria contra as regras da exegese ter a primeira ressurreição zal como sendo espiritual e a segunda ressurreição também zal como sendo física. Após os 1000 anos, se o milênio é figurado, ou as duas ressurreições seriam figuradas, ou ambas seriam físicas. A palavra zal é utilizada para significados diversos na Bíblia, e é justamente por este fator que se deve ter em máxima conta o contexto para determinar seu significado. É incongruente tratar as mesmas palavras no original, dando-lhes significados diversos dentro do mesmo contexto. A terceira objeção é a de que Apocalipse 20 revela, assim, algo novo em relação ao restante das Escrituras, no que diz respeito ao tempo das ressurreições. Como exemplo, o milenismo cita 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10, como um texto doutrinário para a ressurreição. Texto este que indica que Deus retribuirá com tribulação aqueles que atribulam os santos. Segundo os amilenistas, não há qualquer citação no texto de que haverá um intervalo entre ressurreições, já que o Senhor retribuirá aos inimigos da igreja que passam por tribulações, com o seu juízo repentino. Porém, o argumento em contra é o de que tal texto requer falar de ressurreição, apenas destaca o juízo de Deus aos ímpios, e o de Apocalipse 20, por ser posterior e tratar dos assuntos do fim, devem ter a palavra final sobre tal assunto. Em quarto lugar, se Satanás está preso, ainda que apenas limitadamente, falando como ele cega o entendimento dos descrentes, segundo Coríntios 4, no versículo 4, como anda em derredor, procurando a quem tragar, como faz oposição a Paulo e aos demais apóstolos, por todo o livro de Atos, a figura do diabo amarrado, trancado numa cadeia e lançado no abismo,
não parece compatível com os termos do amilenismo, por mais que se argumente que ele apenas está amarrado para não impedir a pregação do Evangelho. Mesmo com tal esforço, nada no texto sugere que é apenas uma limitação. Em todas as partes tem a dificuldade. Em quinto e último lugar, como encarar textos no Velho Testamento que parecem insistir uma volta do povo de Israel para a terra prometida. Ezequiel 36 e 37. Será que Deus mudou tanto de ideia que tais promessas se cumprem no grande Israel? Ou seja, a igreja e os israelitas? Isso é pergunta. O texto de Romanos 11 também parece indicar que Deus não terminou sua história com Israel, ainda que seja apenas com um remanescente, pois são amados por causa dos patriarcas, mesmo sendo inimigos do Evangelho, por nossa causa. Glória ao nome do Senhor. Por ficar por aqui eu mostrei a minha visão milenista e mostrei algumas dificuldades. Mas depois eu vou falar do pós-amilenismo, que também todos vão ter sua dificuldade interpretativa. Por isso que tem as três visões. Mas a que mais se aproxima das escrituras, para mim, é o amilenismo. Amém? Vou ficar por aqui, para não ficar muito extenso essa live. Vou falar do pós-amilenismo, que também tem uma grande semelhança com o amilenismo. Vou falar dele, vou falar de todas as visões. Amém? Isso eu estou fazendo para a igreja, para a minha igreja, que é a comunidade cristã no Brasil. Estou fazendo para que nós possamos, meus irmãos. Porque a nossa regra de fé, ela parou num certo ponto lá acho que na parte 12 ali, e ela não tem visão escatológica. A nossa regra de fé não tem visão escatológica. Que Deus abençoe que esses estudos escatológicos possa entrar na mente da igreja para que haja uma visão escatológica e ser disciplinada aos pregadores, quando pregar na visão que a igreja crê. Não visão à la vontade, entendeu? Visões. Cada um prega uma visão. Eu prego pós-tribulação, o outro vem e prega pré. Eu prego pós, o rapaz prega pré, o outro prega médio. Então, a pregação fica desconfortável a pregação. A pregação não se bate, vai causar o quê? Causa uma divisão de fé dentro da comunidade. Amém? Que nós possamos se chegar na visão que a igreja crê. Somos pós-tribulacionistas? Vamos pregar pós-tribulacionista, amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus guarde a todos. Ficamos por aqui. Deus abençoe o irmão Lázaro por ter nos acompanhado. Mais para frente eu vou falar das outras visões, amém? Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.